Oi, pessoal, boa noite. Começando mais um Diálogos do Reg, né? Hoje vamos falar aqui de um tema super interessante, a nova gasolina, com o pessoal da ANP. Bom, estamos aqui em mais uma semana, né, de pandemia, mais uma semana de isolamento. Espero que estejam todos bem, todos aí que nos acompanham aqui com nossa frequência. Hoje, né, nós estamos aqui com a Edna Calimã, especialista em regulação da ANP, o Alex Rodrigues Brito de Medeiros, coordenador de qualidade, né, de combustível lá da ANP, e o nosso presidente Elson, mais uma vez, batendo um papo com a gente, né, comentando aqui. Acho que esse realmente vai ser um tema muito interessante. Espero que vocês gostem. Boa noite, meu presidente Elson. Boa noite, Thiago. Boa noite, Edneia. Boa noite, Alex. Boa noite a todos que nos assistem. Sejam bem-vindos a mais um Diálogo do Reg, mostrando aí mais um excelente trabalho das agências reguladoras. Thiago, vamos passar para o que interessa, para os nossos convidados, tocar o assunto aí. Amor, brevemente. Então, passar aqui para o Alex. Você quer fazer aí uma breve introdução para o pessoal aí? Sim, Thiago, obrigado. É uma satisfação estar falando com a UNAREG, né, e apresentar esse projeto longo que foi a revisão da especificação da gasolina, né. Então, eu sou especialista em regulação da ANP há 15 anos, né, entrei em 2005, e atualmente eu sou coordenador de qualidade de combustíveis no CPT, né, que é o Centro de Pesquisa e Análises Tecnológicas da agência, que fica em Brasília. E é isso, a gente lida com todos os tipos de combustíveis na coordenação, né? E a gasolina foi mais um projeto que a gente tocou aí ao longo dos últimos 2 anos. Muito bem, legal. Vamos passar então para a Edneia Calimã fazer aí sua apresentação e boa noite para o pessoal que assiste a gente aí. Boa noite a todos. Uma satisfação poder estar aqui conversando com vocês hoje, tá? Eu sou especialista em regulação da ANP, estou na agência desde 2008, né? Trabalho sempre trabalhando na coordenação de qualidade de combustíveis, né? Na superintendência de controle de qualidade de combustíveis. E trabalho também nessa área de regulamentação de produtos, né? Controle de qualidade, acompanhando também fóruns técnicos, né, representando a ANP em alguns fóruns técnicos, né, tanto de normalização quanto na área automotiva. E esse trabalho é isso que a gente vem falando hoje aí, né, essa nova especificação da gasolina, né, não é o que as pessoas estão dizendo, é a nova gasolina, né, não que a gente tenha uma nova gasolina, mas a gente trouxe aí agora uma nova especificação para a gasolina, né, mexemos em alguns parâmetros para melhorar a qualidade do produto. E a ideia, então, dessa conversa de hoje aí é a gente trazer algumas informações, né, esclarecer algumas dúvidas que as pessoas têm ainda a respeito dessa mudança, do que aconteceu. Legal. Muito bem, obrigado. Mais uma vez, muito obrigado, né, a Edneia e o Alex por estarem com a gente aqui compartilhando essa questão. O Daniel colocou um assunto que demonstra mais uma vez como as agências reguladoras permeiam a vida do cidadão, como permeiam as atividades produtivas do Brasil, né? Enfim, e todo mundo, praticamente todo mundo, consome a gasolina e é interessado no assunto. Então, sem mais delongas, Edneia, se você puder, enfim, começar aí numa explanação sobre o projeto, o que muda, como é que, né, interfere no dia a dia do cidadão. Ok, vamos lá. Então, essa nova especificação, né, que passou a vigorar aí agora esse ano, ela entrou em vigor em janeiro, mas alguns parâmetros só mudaram agora a partir, efetivamente, as principais mudanças, né, elas passaram a vigorar agora a partir de 3 de agosto. Mas isso já vem um trabalho longo, né, a gente começou a trabalhar ainda lá em 2018, principalmente vendo demanda de usuários, tanto de motoristas que faziam reclamações no CRC, né, quanto de montadoras, né, que faziam reclamações contra a qualidade da gasolina, porque às vezes tinha um consumo muito elevado, ou mau funcionamento de veículo, e a gente começou, então, a partir dessas
manifestações de problemas, a gente começou a fazer um levantamento dos dados de qualidade, né? A SBQ, ela, né, que é a Superintendência da ANP, ela tem um programa muito bacana, que é o PMQC, né, que é o Programa de Monitoramento da Qualidade dos Combustíveis, e nesse programa são coletados, né, mensalmente uma quantidade muito grande de amostras de gasolina, etanol e diesel nos postos revendedores, né, para avaliar a qualidade do produto que está sendo comercializado no posto revendedor. Então, a gente analisando esses dados do PMQC, a gente observou que tinha uma fração do combustível que era comercializado que era muito leve, né? Tinha uma massa específica baixa. Embora a grande parte do produto comercializado tivesse um bom valor de massa específica, uma pequena parcela era muito leve. E a gente sabe que, quando eu falo de hidrocarboneto, quanto maior for a massa específica dele, maior vai ser a quantidade de energia que vai ser gerada no momento da queima. Então, se eu falo de uma gasolina com baixa massa específica, automaticamente significa gasolina gerando pouca energia no momento da queima, né? É importante frisar que eu estou falando de hidrocarboneto, porque se eu comparo, por exemplo, gasolina e etanol, o etanol tem maior massa específica, mas não gera mais calor no momento da queima. Mas se eu falo de gasolina especificamente, eu comparo duas gasolinas, quanto maior a massa específica dela, maior vai ser a energia gerada. Então, a gente percebeu que, embora a maior parte do produto que fosse comercializado no país, né, isso já lá desde 2018, a gente observando isso nos dados, tivesse um bom perfil de massa específica, tinha uma parte que não, que tinha uma característica de massa específica muito baixa, né, que é o que fazia com que obtivesse essa observação de aumento de consumo, né, quando o motorista abastecia. E a gente não tinha na nossa especificação um limite para massa específica. A resolução anterior, que era 40, de 2013, ela dizia apenas que o valor tinha que ser reportado, né, até para que a gente tivesse conhecimento, né, desse valor. Outra coisa que a gente observou também, aí a gente começou a filtrar bem os dados de qualidade, analisar para ver como que estava esse perfil de gasolina que estava sendo consumida, e a gente observou outro problema que era com relação ao T50, né? O T50 é um dos pontos da destilação. A destilação, o que você faz na destilação? Você pega uma amostra de gasolina lá, né? Tipicamente você pega 100 ml de gasolina, temperatura ambiente, e aquece e avalia quantos por cento daquele produto vai sair em cada faixa de temperatura, né? Ou em que temperatura, na verdade é o contrário, né? Em que temperatura a gente tem a saída dos 10%, dos 50%, dos 90%, que é aquilo que está sendo efetivamente controlado, especificado. E a gente viu que a gente tinha lá, por exemplo, no T50, valores muito... algumas vezes valores baixos aparecendo. E esse valor de T50, ele é crítico por quê? Porque a nossa gasolina, ela é adicionada de etanol. E o etanol tem um ponto de ebulição mais baixo, né? Então, em T50, você vai ter saindo ali a maior parte do etanol. Então, se eu tiver uma gasolina que tem um T50 muito baixo, ela vai ser muito leve. E para o veículo funcionar bem, a dirigibilidade, ela depende do perfil da gasolina. Se eu tiver uma gasolina com um pouco leve, eu vou ter problema de partida frio. Se eu vou ter gasolina com uma fração muito pesada, eu vou ter um problema de geração de resíduo, né? Polui mais. E se eu tiver uma gasolina que não tenha esse perfil médio muito bom, eu vou ter problema de falha na dirigibilidade, dificuldade na retomada da aceleração, né? Quando você, sei lá, passou no quebra-mola, vai acelerar de volta, ele não responde muito bem. Então, cada ponto da curva de destilação, ela precisa estar bem ajustada para dar uma boa dirigibilidade, né? Para o carro funcionar bem nas várias fases, né? Vamos dizer assim, de funcionamento do motor. E a gente viu que tinha fração ali também de T50 muito leve. Outra coisa que a gente também viu foi a questão da octanagem ROM, que aí a gente recebeu muita reclamação, principalmente de montadoras, porque o valor da octanagem muitas vezes era baixo, porque a gente especificava antes octanagem MON e o IAD. A octanagem só tem duas especificações, dois parâmetros para medir, vamos dizer assim, né? Que é o MON e o ROM. O que é a octanagem? A octanagem é a resistência do combustível à detonação, né? Então, eu preciso que o combustível resista à detonação na câmara de combustão para que a detonação aconteça no momento certo. Se eu tiver detonação precoce, aí eu vou ter um problema de falha de funcionamento do motor, né? E
Antigamente, a octanagem MON era muito mais significativa para os veículos. E os veículos mais modernos, eles agora têm um sistema já um pouco mais diferenciado. Então, a octanagem RON, que é uma octanagem que está mais associada com condição mais branda de funcionamento do veículo, do motor, ela é muito mais representativa hoje para os veículos mais modernos, né? E principalmente agora entrando veículos com tecnologia downsize, né? Esses motores que trabalham com taxa de compressão mais elevada e com volume menor, então eles necessitam de um combustível que resista mais à detonação para que esses motores mais modernos possam funcionar de forma adequada, né? Então, também existia aí uma demanda do setor automotivo para entrada dessas novas tecnologias no mercado, né? Você já tem a entrada das tecnologias, mas elas de fato demandam um combustível que tenha uma boa especificação, porque por mais que os motores, os veículos de modo geral, eles tenham ali um sistema uma espécie de proteção, né? Para justamente se resguardar quanto a um combustível com uma detonação mais baixa, mas o ajuste que é feito no motor, ele leva em consideração isso. Então, um motor mais moderno, embora ele tenha uma proteção para trabalhar com combustível, digamos assim, de qualidade um pouco inferior, mas quando o motor é ajustado para isso, ele acaba perdendo eficiência. Então, para que ele seja mais eficiente, ele tem que ser ajustado para trabalhar com a gasolina que tenha já um perfil melhor de octanagem, né? Isso otimiza o funcionamento do motor. E aí, quando a gente pensa na entrada das novas fases do Proconv, né, para a diminuição de emissão de particulados, né? Quando a gente pensa aí no programa Rota 2030 de eficiência energética, né, tudo isso está caminhando para a gente buscar maior eficiência dos veículos, né, e diminuição de poluição. Então, para isso, o combustível que é utilizado também tem que caminhar alinhado a isso, né? Então, avaliando tudo isso, a gente entendeu à época que a gente precisava, sim, melhorar a qualidade da gasolina para que a gente tivesse uma coisa mais homogênea, né? A gente já tinha, assim, grande parte do produto que atendia a especificação, ou que atendia, embora a massa específica não fosse especificada, mas que já tinha ali, né, atendendo ao que a gente entendia que seria um perfil adequado de massa específica, de T50, parte do produto não estava atendendo. Então, a gente trabalhou no sentido de melhorar a especificação para chegar num produto que, de fato, fosse mais uniforme no mercado, né? Então, o consumidor, em qualquer posto de combustível que ele fosse abastecer, ele pudesse encontrar um combustível semelhante, que atendesse a essas características, né? Principalmente essas que a gente está falando, porque estão relacionadas com eficiência, com dirigibilidade, né? Que é com diminuição de consumo e aumento na autonomia, que são a massa específica, o T50, né? E também a octanagem, que tivesse um perfil adequado de octanagem. Tá? E aí a gente caminhou ao longo de 2019, né? Trabalhamos aí quem já está acostumado aí com o processo de todas as agências reguladoras sabe que como é que funciona, né? Consulta pública, isso passou por 45 dias de consulta pública, tivemos audiência pública em setembro, né? Ouvimos o mercado, todo o setor produtores, distribuidoras, né? Todo o setor automotivo também participou desse processo. E a gente, então, culminou com a publicação da Resolução 807, em janeiro, né, que trouxe essas especificações, mas quando ela foi publicada, ela trouxe, então, esse prazo de adequação, porque produtores, né, e importadores pediram um prazo para que eles pudessem se adequar a essa nova especificação. Então, foi dado um prazo aí até agora, que terminou agora a semana passada, né, 3 de agosto, para que todo produto, então, que fosse comercializado, tanto importado como produzido no Brasil, ou seja, todo o produto que chegasse até a distribuidora, atendesse integralmente a essa especificação. Então, assim, isso aí é mais ou menos um resumo, né, bem resumido do que a gente fez, né? E uma outra coisa importante é que, assim, isso que a gente está colocando em termos de especificação não é novidade, né? Assim, uma preocupação nossa também foi alinhar a nossa especificação com aquilo que já é
praticada internacionalmente, né? Então, a Europa usa ROM como parâmetro para octanagem já há muito tempo, ela define o valor mínimo de massa específica, né? Lá o valor é um pouco diferente, porque eles fazem a medição a 15 graus e a gente faz aqui a 20, né? Então, a gente tem um ajuste aí de valor em função da temperatura, né? Já que a massa específica, a densidade, né? Porque a gente fala massa específica porque a gente coloca na nossa especificação o parâmetro massa específica, né? Mas é o que a gente conhece aí popularmente como densidade, né, da gasolina. E ela, como ela varia com a temperatura, então a gente tem aí a nossa medição a 20 graus, né? Então, mas isso já é posto na Europa, né? Então, por exemplo, o T50 que a gente colocou como mínimo na gasolina A, isso a gente se espelhou, inclusive, na especificação americana, né? Que eles são bem claros quando eles dizem que para que eu tenha adição de etanol na gasolina, ela não pode ter um T50 muito baixo, porque senão eu vou deixar esse produto, essa gasolina C, né, que é aquilo que de fato a gente vai usar, excessivamente leve, né, e isso não é bom para o funcionamento do veículo. Né? Então, assim, eu vou deixar um pouquinho para o Alex falar, né, que o Alex também trabalhou muito nessa... Não, assim, eu fico preocupado, assim, mais com o entendimento, né, disso, porque, assim, a ANP tem essa atribuição legal, né, de proteger o consumidor em relação à qualidade, oferta e preço, né, de produtos, né, e às vezes o consumidor extrapola, ele acha que a gente tem mais atribuições, né, do que a gente tem, né, ou até menos atribuições do que acha que a gente tem, né. Então, hoje a gente é responsável por fazer a especificação técnica desses produtos todos, né. Então, a gente está falando da gasolina, mas a ANP também especifica o etanol, o biodiesel, o diesel, a gasolina de aviação, querosene de aviação, o óleo combustível, óleo diesel marítimo, todos esses produtos são especificados pela ANP, né? Então, o que é uma especificação técnica? É um regulamento, né, em que você tem todas as propriedades físico-químicas, né, que esse produto tem que ter para atender, para ser um produto conforme, que a gente chama, é um produto que satisfaça o consumidor, que ele seja adequado ao propósito dele, né? E nesse mercado de combustíveis há muita confusão em relação a isso, né? Então, a gente vê muito popularmente, né, as pessoas, quando um produto está ruim, ou às vezes está não conforme, né, que o produto está adulterado, né? E aí a gente acha até engraçado, porque, assim, nem toda não conformidade é uma adulteração, né? Então, você tem falhas na produção, no processo, que vão levar a uma não conformidade, né? Não significa que isso foi adulteração. A adulteração tem um viés de crime, né? Uma coisa criminosa que foi feita, né? E muitas vezes isso acontece no mercado de combustíveis, né? Virou quase que um sinônimo, né? Então, a população, às vezes, quando se depara com a não conformidade, ela fica um pouco até ressabiada, né? Agressiva, porque ela acha que foi um crime cometido ali, uma adulteração, né? E não é isso que acontece. A Edneia falou muito bem do programa de monitoramento da qualidade dos combustíveis, né? Um programa dos mais bem-sucedidos da história das agências. Eu tenho que falar aqui porque ele merece todos os as nossas homenagens, né? A gente saiu no ano 2000, 2001, de uma taxa de 12% de não conformidades, ou seja, de 12% de problemas em combustível no Brasil, né? Então, a cada 6, 7 abastecimentos, um produto estava fora de especificação. Era uma tragédia nacional, né? Isso foi no ano 2000, 2001. E a partir do momento que a gente implementou o PMQC, né, e a fiscalização melhorou a atuação dela, através também do PMQC, as nossas taxas hoje estão em torno de 2 a 3% de não conformidade. Então, elas caíram de 12 para 2, né? Então, foi uma queda abrupta, né, em 20 anos. Então, assim, mas ficou ainda no imaginário da população, das pessoas, que a gente tem aquele cenário de caos, né? Então, parece que a gente ainda vive aqueles momentos de adulteração, que foi justamente na transição do modelo que era um modelo estatal para o modelo que a gente vive hoje, um modelo regulado, né? E nesse momento realmente foi confuso em termos de qualidade de produto, né? Mas a ANP gradativamente foi resolvendo, foi conseguindo limitar esses danos, né? E hoje a gente pode dizer que essas não conformidades estão limitadas aí a 2, 3% e que são os padrões que a gente verifica internacionalmente, né? Então, a Europa, os Estados Unidos, os programas de monitoramento que eles fazem também, eles têm em torno de 2 a 3% de não conformidades, né? Então, assim, aquele cenário de caos, isso é bom que seja dito, a partir de 2007, mais ou menos, foi quando a curva caiu e ela ficou estável, esse cenário acabou, né? Então, às vezes a gente vê o consumidor falando com muita raiva, né, dos problemas e tudo mais, e a gente entende que realmente é muito chato você ser, né,
você adquirir um produto e esse produto não atender o seu propósito, né? E só dizer isso, que a gente trabalha diariamente justamente para melhorar essa qualidade, e uma das nossas atuações é exatamente essa, né? Fazer revisões desse regulamento, melhorar os parâmetros físico-químicos que são medidos, né? Tudo isso é feito para garantir que o consumidor tenha o melhor produto possível, né? Lógico, a gente pesa a questão do custo, né? Isso também é pesado. A gente, inclusive nesse trabalho, a gente fez uma estimativa, né, preliminar de como seria o impacto. A gente viu que o impacto não seria tão grande, e é por isso que a gente avançou, né? Se o impacto fosse muito grande, provavelmente a gente não teria avançado, nem a diretoria da ANP teria avançado, né, nesse sentido. Então, assim, colocar esse ponto, que tudo isso é pesado, né? E nesse aspecto, essa revisão, ela veio nesse sentido de melhorar. A gente está vendo que o benefício é maior que o custo, né? E também alinhar com outros programas, como a Ednet também colocou, né? Que, na verdade, você tem um Programa Nacional de Controle de Emissões, né? Que tem que ser obedecido, né? E a gasolina brasileira, o diesel, não podem ficar à parte, à mercê, né? E continuarem com a mesma especificação sem atender as outras demandas, né? A demanda ambiental, né? Por exemplo, que são demandas importantes também sociais, né? Então, eu acho que é um avanço muito grande para o consumidor, um avanço para a própria ANP também, em termos de marco regulatório, né? E a ideia é essa, assim, avançar na qualidade dos combustíveis, né? E garantir que eles estão funcionando e mantendo esses nossos programas que vão, e a fiscalização da ANP que vai garantir que essas especificações estão sendo cumpridas, né? Acho que isso que é o principal. Cara, muito legal. Primeiro, mais uma vez, muito obrigado por trazer tanto conhecimento para a gente, um conhecimento, por óbvio que a gente percebe, até pelo dia a dia de vocês, muito técnico, mas que é completamente palpável, né? Como que essa alteração modifica, inclusive, tanto o funcionamento do carro, vamos colocar assim, a longo prazo, na manutenção de um motor, quanto na própria dirigibilidade, como a Ednet colocou. Você, né, todo mundo que dirige já percebeu, seja dirigindo uma diferença entre um álcool e a gasolina, enfim, como que muda essas questões, né? E eu aqui, pessoalmente, a Ednet estava falando, lembrando da questão de potência. Meu pai é engenheiro mecânico e lembrava, ele trabalhou muito tempo com oficina de carro e tal, e estava lembrando aqui dos anos 90, ele xingando a gasolina e falando aquele monte de coisa aqui na minha adolescência. Mandei até mensagem para ele: entra aí. Não sei se ele conseguiu acompanhar, porque me lembrei muito disso, muito, muito, muito. Como isso é palpável, né? Com relação aí, viu, Alex, essa questão do programa de qualidade, talvez seja o caso de a gente fazer um diálogos aqui para falar sobre isso. A gente tem que trazer essas iniciativas que realmente foram um sucesso, né? E como você colocou, acho que hoje, enfim, não sei, a gente pode não estar ainda no nível de uma qualidade de combustível americano, europeia, mas com certeza não é aquela dos anos 90, e a gente vai evoluindo, né? Então, é até um ponto, assim, a Ed, né, colocou aí umas coisas que eu fiquei aqui pensando, né? Ela falou muito dessa questão do ROM, né? Se eu bem entendi, e aí se ela puder falar um pouquinho o que é isso, e essa questão da gasolina leve, como que isso influencia no próprio desempenho do carro, né? Tanto com relação a dirigibilidade quanto, né, a eficiência, né, do combustível, né? Enfim, puder explicar um pouquinho mais para a gente aí, porque tá ótimo. Então, é porque quando você mede a octanagem, eu não sou engenheira mecânica não, tá? Eu sou química, então assim, né? Eu tô transmitindo o que eu escuto ali, porque essa também não é a minha praia, tá? Com certeza a sua praia é muito mais de combustível do que a dele, que ele falava da dirigibilidade e tal, eu lembrei muito disso. Então, a dirigibilidade, o que acontece? É porque o funcionamento do veículo, né? Como eu falei lá, você tem os vários momentos, né, de funcionamento dele. Então, você precisa de ter fração leve ali, porque senão você não vai conseguir ter partida. Mas o T50, existe uma equação matemática, né, que calcula, vamos dizer assim, o efeito da curva de destilação na dirigibilidade, né? Como o motor funciona, né? Para ele
não ficar falhando, não ter formação de bolha, né, na linha de abastecimento, então ele tem que ter uma queima regular. E é essa parte do T50, que é onde 50% do produto, a temperatura em que 50% do produto evapora, né, da gasolina evapora, ela é muito importante por isso, porque está relacionado justamente ao principal fator ali com aquele funcionamento depois que o veículo partiu, né, que você está ali dirigindo. Então, é importante não só o T50, todos os pontos de destilação. Para a dirigibilidade, principalmente T50 e T90, né, são os que vão mais afetar. Mas no nosso caso, especificamente, o T50 é importante, aquilo que eu falei, porque a nossa gasolina, ela tem 27% de etanol. Então, e o etanol é muito leve. Então, como eu vou adicionar etanol na gasolina, eu não posso ter uma gasolina que seja leve demais. Senão, eu já vou adicionar etanol, ela vai ficar excessivamente leve. E aí, essa queima não vai ser adequada e não vai ter um bom funcionamento do veículo em função de estar leve demais. Né? E é importante a gente falar, porque as pessoas às vezes criticam, né? Poxa, não devia ter aproveitado para diminuir o teor de etanol da gasolina, né? Baixar, porque é muito etanol na gasolina. Pelo contrário, gente, eu entendo que a gente está no caminho certo, nós estamos no caminho de biocombustíveis, né, de sair da linha de combustível fóssil. Eu vou tirar o etanol da gasolina, são dois problemas. Primeiro é que você estaria na contramão, né, da redução das emissões, né, porque o etanol, se eu penso no ciclo todo de vida do etanol, ele é muito menos poluente do que a gasolina, obviamente, né? Então, assim, a gente não pode nunca pensar em diminuir a quantidade de biocombustíveis, eu tenho que pensar em, né, sempre que possível, e principalmente no caso do etanol, que é um caso de sucesso, o etanol na gasolina, não há porquê a gente pensar em reduzir o etanol na gasolina, né? E outra coisa é que o etanol, ele é um excelente melhorador de octanagem, né? Então, antigamente, a gente usava chumbo na gasolina, que é altamente tóxico, né? Faz muito mal à saúde. E a gente baniu o chumbo e usa o etanol, que é um excelente melhorador de octanagem. Então, se a gente tira o etanol da gasolina, a octanagem necessariamente vai cair. Outros mercados não usam o etanol? Sim, mas aí eles vão ter um aditivo melhorador de octanagem, alguma coisa que vai ser colocada ali para melhorar e que vai ter um aumento de custo, ou pode ser um aditivo metálico que também é poluente, além de ser poluente, prejudica os catalisadores, né, dos veículos. Então, tem outros problemas atrelados a outros melhoradores de octanagem. Então, usar o etanol na nossa gasolina, ele é duplamente vantajoso. A gente consegue manter uma boa octanagem na gasolina, né? Sem que eu tenha que ter uma composição de gasolina A com um perfil para dar uma octanagem maior, né? Então, eu melhoro a octanagem com o etanol e, além disso, eu estou trabalhando com um combustível muito menos poluente, né? Um biocombustível. Então, é duplamente vantajoso, né? E aí, falando na questão da octanagem, né, porque aquilo que eu comentei, né? A gente antes fazia medição da octanagem ROM e do IAD. Aí as pessoas falam assim, mas e o IAD é o quê? É a média do MON e o ROM, a média aritmética. Então, o MON MON e ROM são medidos de forma diferente, né? O MON ele é medido numa condição mais drástica, né, de dirigibilidade e de funcionamento do motor. E o ROM é uma condição mais branda, que é aquilo que está muito mais relacionado com os veículos que estão rodando hoje, né, aí nas cidades, né? É muito mais próximo a medição de ROM. O funcionamento do veículo está muito mais próximo da medição do parâmetro ROM do que da medição do parâmetro MON, né, que é um outro parâmetro de medição de octanagem. Então, antes a gente tinha MON e IAD sendo medido, só que quando media MON e IAD, exigia um mínimo de MON e IAD, eu não conseguia garantir um ROM. Né? Então, assim, aquilo que eu falei, os veículos, as pessoas alegam, mas os veículos, eles estão ajustados, mesmo se o ROM for mais baixo, ele não vai ter, hoje em dia, né, os veículos mais novos, eles não têm mais tanto problema, né? Antigamente você tinha muito aquilo que o pessoal chamava de batida de pino, né? Aí você e o seu pai vai lembrar muito dessa ocorrência, né?
a famosa batida de pino, que era um combustível com octanagem baixa, né? Eu não conseguia resistir o suficiente à detonação, então tinha uma detonação precoce, né? E hoje você praticamente já não vê mais isso. Por quê? Porque aquilo que eu falei, quando a montadora, né, quando o sistemista, lá, quando eles vão ajustar o motor para circular, eles vão pensar, pô, a octanagem ROM está na faixa aí de 91, então eu vou ajustar o veículo para ele trabalhar com 90, aguentar até um 89. Só que quando ele faz isso, ele diminui a eficiência do motor, né? Porque você paga um preço para fazer isso. Você ajusta ali para que ele resista, né? Para que ele consiga operar sem ter problema com um combustível com uma qualidade inferior, mas ele vai perder em eficiência, né? Então, daí o ganho em eficiência que você tem quando você especifica isso, né? Ou quando você define o valor mínimo de ROM. O que eu estou fazendo? Eu estou permitindo que, a partir de agora, quando os motores forem ajustados, eles já pensem, olha, esse motor ele não vai utilizar uma gasolina que tem um ROM abaixo de 92, entendeu? Ou a partir de 1º de janeiro de 2022, não vai ter um ROM abaixo de 93. Então, ele consegue otimizar esse motor para que ele opere numa taxa melhor, né, e consiga ser mais eficiente. Então, daí o ganho. E aí, assim, né, aquilo que as pessoas colocam, mas a maioria dos veículos não vai ter benefício com isso, né, em termos de ROM. De fato, se você for pensar, muitos veículos hoje não vão ter o benefício, né, os veículos mais antigos não vão sentir esse benefício imediato em função da mudança do ROM. Mas a gente tem que pensar que a gente está agora padronizando isso para que, a partir de agora, tudo que venha a ser ajustado já leve isso em consideração. Então, é preciso ter um marco aí, né? Se eu for pensar assim, eu nunca vou fixar um valor, eu nunca vou melhorar o combustível e, por isso, eu nunca vou permitir que os motores fiquem mais eficientes. Então, eu estaria andando na contramão, né? Você tem que... então, quer dizer, a gente colocou aí um valor, eu sei que para os veículos mais modernos é muito importante o ROM, para os veículos mais antigos não vai fazer tanta diferença, né, o parâmetro ROM, mas de um certo ano para cá, né, os veículos que têm aí são um pouco mais novos vão sentir isso sim, né, e daqui para frente a gente vai poder ter, né, sempre ser considerado esse valor aí, e a gente está trabalhando daqui para frente também, né. Então, assim, isso é importante. Agora, com relação a massa específica, sim, mesmo um motor muito antigo, ele vai sentir isso, porque é direto, né? Tanto a massa específica quanto o T50, né, a curva de destilação, qualquer veículo, mesmo que seja muito antigo, ele vai sentir a diferença, sim, quando ele abastecer com uma gasolina mais leve, né, ou com uma massa específica mais baixa, né? Tanto com perfil mais leve quanto massa específica mais baixa. Qualquer veículo vai sentir isso, tá? Então, é importante, sim, né, para a frota como um todo. Não, sensacional. Acho que, bom, eu concordo com tudo, desde privilegiar ou, enfim, estimular o uso de etanol até a gente olhar para frente, né? Temos que olhar para frente e dar eficiência para o que vem. Eu Alex, queria quer tocar num ponto complementar alguma que ela coisa? falou em relação ao etanol. O etanol é bem polêmico, né? Foi uma das maiores reclamações que a gente recebe. Na verdade, é uma das maiores reclamações que a gente recebe, né, em termos de especificação técnica, né? E eu acho que é bom alertar alguns pontos em relação a isso. Primeiro, que a ANP ela não regula esse teor de etanol. Esse teor de etanol é especificado, é regulado pelo MAPA, pelo Ministério da Agricultura, né? Então, e lembrar do histórico do etanol no Brasil, né? O Brasil adiciona etanol à gasolina desde 1931, né? Então faz quase 100 anos que o Brasil faz isso, né? E esse teor foi crescente, né? Tivemos o Proálcool na década de 70, estimulando o uso de etanol, né? Quando a gente chegou ali em 93, a gente teve uma lei, a Lei de Redução de Emissões, 8.723, né? Que ela estabeleceu que esse teor seria de, na época, 22% e que ia transitar ali, né, na época também entre 20% a 25%. Hoje essa lei teve uma mudança há pouco tempo, há uns 4, 5 anos. Hoje esse teor pode transitar entre 18% e 27,5%, né? E em 2015, o Ministério da Agricultura definiu que o teor de etanol anidro na gasolina no Brasil, na gasolina C, gasolina C comum, né, seria de 27%, né? E a gasolina C premium seria de 25%.
Então, assim, foi uma construção, e aí muita gente culpa a ANP por isso, mas foi uma construção totalmente governamental, né? São políticas de Estado, né, que são postas, né? E justamente a lei que trouxe isso foi uma lei de redução de emissões, né? Então veja que o histórico, além, a gente tinha aquelas questões da balança petróleo, na década de 70, né? Você tem as questões ambientais, né? E um dos pontos curiosos, assim, o pessoal reclama, por que a gente não tem uma gasolina com 10% de etanol, como a Europa, Estados Unidos? Eu acho que se a gente tivesse uma gasolina com 10%, acho que a primeira coisa que o consumidor ia sentir, primeiro, o motor ia ter a batida de pino, que a Edneia citou, né? Se não tivesse nenhuma alteração na gasolina. E se a gasolina tivesse alguma alteração, ou seja, se ela melhorasse em termos de corrente, de nafta, né? O consumidor ia sentir um aumento no preço muito grande, porque o etanol anidro é mais barato que a gasolina, né? Então, assim, seria um contrassenso. A gente estaria piorando a qualidade e aumentando o preço, diminuindo o etanol, né? Então, é uma reclamação comum, e como ela já tinha colocado, né? Assim, na verdade, é um argumento meio que tem várias fragilidades, né? Essa coisa de diminuir o etanol na gasolina. E outro ponto que a gente também é questionado é a questão do preço, né? Lembrar mais uma vez, a ANP não regula preço, o mercado é livre, né? A agência reguladora, ela regula o setor, mas ela não tabela preço, né? O preço é livre, o mercado escolhe os preços, né? Assim como qualquer outro produto, né? Mas nos combustíveis tem essa coisa, né? Parece que tem algum sentimento ainda fixo no brasileiro que ele acha assim que não, esse preço tem que estar tabelado de alguma forma pelo governo e amarrado, né? E eu quero o preço mais barato possível. Assim, e isso foi decidido lá em 98, a lei do petróleo, né? Que na verdade o mercado seria livre, né? E esse preço vai depender o quê? Da competição entre as empresas, principalmente, né? É a concorrência que vai gerar essa queda nos preços. Então, tudo isso tem que ser dito porque essas são as principais questões que a gente colocado aí, especialmente agora, quando a gente fez essa mudança, foram muitas questões envolvendo esses dois tópicos. Né? E engraçado, né? Só pegando esse gancho que o Alex falou aí do preço, que as pessoas, vem um aumento de preço por causa da nova especificação. Mas a gente viu que não há por que ter um aumento de preço por causa da nova especificação. Porque aquilo que eu comentei no começo, quando a gente trabalhou para mudar esses parâmetros, a gente viu que a maior parte do combustível já atendia. Então, assim, não tem todo o combustível mudou. Não, uma pequena parcela do combustível mudou. Principalmente o produto que era importado, porque como a gente não tinha essa limitação de massa específica, havia uma brecha para que o produto importado pudesse chegar aqui mais leve, né? Então, a maior parte do produto que tinha característica mais leve era produto importado. O produto nacional, na sua grande maioria, ele já atendia essa especificação. Né? Então, não tem nem justificativa para dizer que está aumentando o preço porque produzir essa gasolina com a nova especificação ficou muito mais caro. Não, né? A gente sabe que a gente já tinha isso aí há bastante tempo circulando. Né? A gente tinha uma pequena parcela que não atendia. Então, o objetivo é fazer o quê? Fazer com que todo produto comercializado atendesse a essa especificação mínima. Né? E não ter uma mudança completa, né? Por isso que a gente fala, não é que não tem uma nova gasolina circulando, né? A gente simplesmente padronizou aí para que todas elas atendessem esse padrão mínimo, que já era atendida a gente pode dizer que pelo menos 80% do produto que circulava já atendia, né, a esse padrão aí. Então, nem há uma justificativa para dizer que isso fez aumentar o preço. E, de fato, assim, aumentou o preço. O preço do combustível, ele depende de vários fatores, né? E a gente sabe que no mercado internacional ele oscila todo dia. Então, todo dia, se você passar na frente de um posto, você vai ver um preço diferente. E não é de hoje, não é porque entrou a nova especificação agora que está assim, né? E o preço é livre e ele está sempre oscilando. Né? A gente vê todo dia isso acontecer. Só que as pessoas acabaram associando isso à nova especificação, né? O que de fato não é verdade. Não, sem dúvida. Esse é um debate mais amplo, ou macro, por assim dizer, né? Que eu acho que é da nossa atividade de vir colocar e falar da necessidade de introduzir competição no mercado. Né? A gente saiu, né, de um país estatal, de um país com um monte de estatal, né? Enfim, para agências reguladoras que são muito novas. A gente né, a Anatel, a primeira ali, junto com a ANEEL, em 97. Então, começa ali essa cultura.
e a gente tem essa prerrogativa, essa preocupação, esse debate dentro do âmbito de telecomunicações também, mas como que não é tabelado, como que o preço é concorrencial, enfim, o que a gente precisa fazer, enfim, é catequizar a importância da competição e dar instrumentos para que a competição possa, de fato, acontecer, né? Acho que a nossa missão aí, como agência reguladora, é nivelar o campo para que a gente consiga, né, trabalhar, que a competição possa realmente, enfim, emergir dessa questão. E como até colocou, né, nesse ponto específico aí, é mais um diferencial, né? Quando a gente estimula o etanol, a gente foge um pouco da questão do câmbio, né, que é um fator, né, enorme, né? A gente vai ter um aumento grande aí, porque o câmbio pulou de 3 e pouco para 5 e pouco, enfim, ainda está nessa variação e agora subindo de novo, fora o preço do mercado, né, do petróleo internacional, que regula tudo, né, mas até onde eu entendo, se eu falar uma bobagem muito grande aí, vocês me corrijam, né? Então, a gente, com o etanol, em que pese também ter a questão, um pouco da questão cambial, porque você vende no mercado externo, mas, enfim, é diferente quando você importa, né? Sem dúvida nenhuma. Então, acho que é mais um ponto favorável. Gente, falei demais aqui, deixa o Roberto, já até está sempre com a gente. Robertinho, boa noite, obrigado mais uma vez pela presença aí. Ele colocou já a questão da nova gasolina, que você também já falou, né, que não é muito bem assim, tangenciou também a questão do preço, né, que é uma questão que o pessoal sempre coloca, como é que é isso, e ele colocou essa parte aí da coexistência da antiga com a nova e tal, que não é muito bem assim, né? Então parece que já tem um padrão novo que a partir de então todas têm que seguir, né? Ainda que a gente não tenha nova e velha gasolina, se existirá a gasolina com esses padrões diferentes ou a partir de determinado momento é tudo com o mesmo padrão? Aquilo que eu falei do prazo de 3 de agosto, 3 de agosto era o prazo para o produto que chega na distribuidora, né? Então, a partir do dia 3 de agosto, todo o produto que chegou nas bases de distribuição tinha que atender essa nova especificação, né? O que chega na distribuidora, né? É a gasolina A, que vem ou do produtor, né? Ou do importador. Chega na distribuidora para ser adicionado, né? Ser misturado com o etanol, anidro e formular a gasolina C, que depois vai para o posto revendedor. Então, a partir do dia 3 de agosto, toda a gasolina que chega na distribuidora, ela tem necessariamente, obrigatoriamente, que atender a essa nova especificação, né? De massa específica, T50 para a gasolina A e de octanagem ROM. A distribuidora, ela tem um prazo de 60 dias para escoamento do produto, né? Porque, a depender da distribuidora, do volume que ela movimenta, né? Ela vai demorar mais ou menos para poder escoar esse produto. Então, foi dado para a distribuidora um prazo de 60 dias para escoar o produto. E para o posto revendedor, mais 30 dias além desses 60. Então, na verdade, a partir do dia 1º de novembro, a gente não pode mais ter no posto revendedor a gasolina que não atende integralmente a todas essas características, né? Agora, muitos dos postos, como eu falei, já tem essa gasolina agora e já tinha isso no mês passado, né? Por exemplo, Manguinhos anunciou que já há muitos meses atende integralmente a especificação. A Petrobras diz que já atendia a especificação desde janeiro, né, integralmente, inclusive com relação à octanagem. Então, assim, esse produto já está na maioria dos postos, né? Aqueles que ainda não têm, tem até 31 de outubro, né, para escoar todo o produto antigo. E a partir de 1º de novembro, então, você não tem mais no posto revendedor a gasolina com a especificação antiga, né? Então, são aí os 60 dias para revenda, mais 60 dias para distribuidora e mais 30 para revenda, né, para escoar o produto. Muito bem, agora acho que a resposta está completinha. O Roberto demorou, mas chegamos lá. Obrigado, né? Nelson, você quer fazer alguma pergunta para os nossos convidados? Então, primeiro um comentário aí sobre a reclamação relativa ao etanol. Creio que a maior reclamação que o pessoal faz é em relação ao preço, porque quando se aumentou o percentual de etanol na gasolina, não se reduziu, o pessoal não reduziu o preço da gasolina final, mas é lógico, como você falou, o mercado é livre, então o problema maior, acho que seja de competição mesmo, e até algumas legislações estaduais aí que são
restritivas, né? Por exemplo, cita aí no DF que tinha aquela proibição de postos de gasolina em hipermercados, né? Ou seja, você protege cartéis e não tem como reduzir preço. Mas vamos à pergunta. Para gente que é leigo, como que eu posso desconfiar de uma não conformidade? Eu ia falar adulteração, mas vou usar a não conformidade aí citada pelo Alex. Como eu posso desconfiar que a gasolina que vai estar disponível a partir de 1º de novembro no posto que eu abasteço não está atendendo a nova regulamentação? Tem alguma forma prática de eu verificar isso aí? E outra coisa, meu carro, ele necessitaria de algum ajuste para ter os benefícios aí da nova regulamentação relativa ao RON aí? Ou os carros mais recentes todos já se adaptam automaticamente? Então, Pode falar, Ednei. eu respondo Você ou quer você falar? responde? Não, tanto Então, faz, tanto você que faz. sabe. Pode falar, vai lá. Eu já falei muito. Em relação à verificação, né, a partir dessa data, 1º de novembro, né, os postos vão ter que ter esse produto obrigatoriamente. A gente tem uma resolução ANP, a 9 de 2007, que ela já permite que o consumidor peça a realização de alguns ensaios em campo, né, no posto, justamente para verificar questões, por exemplo, relativas à massa específica, à densidade, no caso o teor de etanol também, a cor e aspecto do produto, né, já são ensaios que podem ser requeridos pelo próprio consumidor. Então, vai ser muito fácil pedir isso para o posto revendedor, né, para garantir que ele está obedecendo ali os 715 kg por metro cúbico exigidos pela nova resolução, né. Aí tem uma pergunta assim, o pessoal fala, mas o consumidor não vai pedir isso porque é complicado. É complicado, mas você é o consumidor, você tem que exigir seus direitos, assim, se você notar, se você quiser realmente essa garantia, você tem que ir atrás e solicitar ao posto, ao agente de pista lá, né, o gerente do posto, que esses exames sejam realizados, eles têm obrigação legal de fazer esses testes, né, em campo. Você falou em relação à adaptação dos motores para o RON 92. Não, assim, não tem absolutamente nenhum ajuste a ser feito, né? A Edneia citou alguns estudos que foram feitos mostrando essa correlação maior do RON com os motores modernos, né? E quando a gente fala motores modernos, são motores a partir aí, se eu não me engano, alguns estudos falam a partir de 2011, 2010, esse tipo de veículo já se beneficia desse tipo de nova octanagem, né? Dessa correlação com o RON, né? Então, assim, quando a gente fala os veículos antigos, são antigos mais antigos que isso, né? E aí eles teriam pouco benefício em relação a essa mudança, nessa garantia do RON 92, né? Mas os novos veículos, sim, eles vão ter esse benefício, vão se beneficiar, vai aumentar a eficiência da queima, né? E tudo isso vai melhorar, né? A eficiência da combustão em si vai melhorar, né? Acho que é isso, né, Diné? Não sei se eu deixei alguma coisa pendente. Não, é isso mesmo. Eu diria até veículos mais para trás ainda. 15 anos para cá já são veículos aí que trabalham com rotação mais baixa, né? Que já trabalha com taxa de compressão um pouco mais elevada, e aí o RON é muito mais representativo, né, do que acontece nesses motores. Então, por isso que o RON acaba sendo muito mais importante. E, de fato, você não precisa de nenhum ajuste. A ideia é que você não tenha que mudar em nada, né? É o que acontece. Os motores mais modernos, eles são beneficiados pelo melhor RON. Não significa que motores mais antigos vão ser prejudicados. Isso não acontece de maneira nenhuma, tá? É só uma questão de você beneficiar o que tem de mais, né, as novas tecnologias, né? E naquela mesma linha lá do que a gente fala da gasolina premium, né? Quer dizer, se o seu motor não é um motor que foi projetado para trabalhar numa taxa de compressão mais elevada, você não precisa de um combustível que tenha maior resistência de detonação. Então, não há necessidade de uma gasolina premium, né? Que muitas vezes as pessoas confundem, né? Ah, vou abastecer com a gasolina comum ou com a gasolina premium. Né? Então, olha lá no manual do veículo, né? O que o fabricante disse, né? Que seu veículo tem que trabalhar, tem que usar um combustível com que tipo de especificação, né? Com que tipo de resistência à detonação, né? Então, é importante olhar isso. E não há necessidade nenhuma de ajuste, não, tá? Esses veículos mais modernos, né, esses carrões que a gente vê por aí, né, carros de marcas mais modernas e muito caros, né, no manual deles às vezes consta lá, né, RON 97, né,
Então, ele já tem uma exigência dessa gasolina premium, né? Isso é uma coisa que muita gente confunde, né? Achar que uma gasolina premium vai beneficiar o veículo dele, né? Se o manual não está falando para usar uma gasolina premium, realmente não tem necessidade de usar, não tem benefício nenhum usar uma gasolina premium, né? Então, isso é um mito que existe aí. Existe esse mito em relação também à gasolina aditivada, né? A gasolina aditivada, ela é uma gasolina comum, né? Acrescida de um detergente, é somente isso. É um detergente, apenas um detergente, né? Então, o apelo é que ele vai limpar, vai manter limpo o seu motor, vai evitar depósitos, né? E a escolha o uso dessa gasolina aditivada vai depender das recomendações do fabricante e da própria escolha do consumidor, se ele tem interesse naquele produto. Não é obrigatório o uso de gasolina aditivada, né? É só se ele quiser, se ele achar que aquele produto tem um apelo para ele e ele quiser adquirir aquele produto. Muito bem, vamos complementar alguma coisa aí? Não, assim, é só em relação ao consumidor, né? Assim, sempre que ele, aproveitando a pergunta do Elson aí, né? Falar que combustível realmente é uma área complicada de regular, né? Porque o produto é um produto que a gente chama de, ele tem propriedades assim que são elas, na verdade, elas são meio móveis, né? Mas elas estão dentro de uma faixa, né? É o que a gente chama de produto fungível, né? Então, muitas vezes você vê na área de alimentos, por exemplo, eu gosto de citar esse exemplo, na área de alimentos é muito fácil você ver o problema, né? Então, você vai no supermercado, tá um queijo lá, o queijo está mofado, né? Então, você está vendo que o mofo está no queijo, você não vai consumir aquele produto. Gasolina é um dos produtos mais difíceis da gente verificar isso, porque o produto é um produto fungível, um produto que pode ser substituído por outro com propriedades semelhantes, né? O consumidor não vê, e mesmo que ele estivesse vendo, ou tivesse, por exemplo, se pudesse, né, sentia de alguma forma, isso não seria necessariamente uma característica que levaria a dizer que é não conforme ou adulterado, né? Então, somente o teste, realmente, toda a verificação da especificação técnica poderia comprovar isso, né? Então, assim, o que a gente recomenda é tentar abastecer, geralmente, pedindo a nota fiscal, né? Pedir os testes, né? Pedir os exames todos que podem ser feitos nos postos, né? E há dicas muito, muito interessantes, assim, por exemplo, abastecer na mesma bomba, né? Isso também ajuda você ter um controle melhor do que está acontecendo, né? Se tiver algum problema, você vai reclamar eventualmente para esse dono de posto, né? Então são dicas aí. E assim, qualquer dúvida, qualquer problema que tiver, ligar para o 0800 da ANP, 0800 970 0267, ou entrar no site da ANP, fazer uma reclamação, e a SFI vai verificar a questão, eventualmente vai mandar técnicos, vai mandar fiscais para campo para verificar as questões, né? Então, assim, é esse o nosso modelo de regulação, e ele tem funcionado bem e evoluindo, como eu já mostrei, nessa queda de não conformidades ao longo do tempo. Isso que o Alex colocou é bem importante a gente ter em mente, né, que de fato a maioria dos problemas que você tem de qualidade, que você pode vir a ter de qualidade de combustível, não são perceptíveis visualmente, né? A menos que você tenha ali uma gasolina com água, né, que aí separou a fase, né, ou tem sujeira. Fora isso, visualmente você não identifica o problema, né? E essa questão da massa específica, da gente colocar um valor mínimo, vai ajudar, inclusive, a ação da fiscalização, né? Porque o fiscal hoje ele já faz essa medição do parâmetro em campo, né? Então, quando ele chega no campo para fazer a ação de fiscalização e avalia a qualidade do produto, ele já mede a massa específica. Então, porque é uma medição muito rápida, né? Muito fácil de fazer. Você pega uma proveta ali de 1 litro, coloca gasolina, mergulhou o densímetro e faz a leitura. Você não gasta nem 5 minutos para fazer isso, né? Então, e ele vai poder, em loco, ver com muito mais facilidade a qualidade do produto com relação à massa específica, né? Que era um parâmetro que a gente não conseguia medir em campo antes. E só aí ele já consegue aí, né, ver muita coisa, né, digamos assim, com esse valor de massa específica. Lembrando que o fiscal hoje ele faz medição de massa específica em campo que o próprio funcionário do campo do posto pode fazer, a medição do teor de etanol também, né? E o consumidor, se ele desconfiar, ele pode pedir para o representante do posto fazer essa análise para ele lá, né? O posto ele tem que ter essa instrumentação para analisar essas características que são mais fáceis, né, de ser feitas em campo. Então, isso facilita também a atuação da própria fiscalização, né?
Muito bem, gente, muito obrigado. Bom, já estamos com mais de 50 minutos. Eu falei que era rápido, que passava voando. Se a gente puder, a gente conversou aqui rapidamente. Tem mais uma pergunta do Roberto aqui, que a gente comentou. Ele está perguntando aqui sobre a questão do etanol comercializar direto para o produtor. Se você achar conveniente falar brevemente sobre isso aí. Não, assim, não é nossa área especificamente, né, Ednei? Essa área, quem está estudando esse assunto é mais a questão, o pessoal do abastecimento, da SDL, da ANP, mas a última informação que eu tive é que está sendo regulamentado dentro da agência, né? Então, por exemplo, as nossas regras de qualidade já foram, inclusive, recomendadas, né, para serem inseridas numa nova resolução que vai regulamentar a venda direta. Lembrar que a venda direta foi, na verdade, autorizada pela resolução CNPE, né, que é o Conselho Nacional de Política Energética, ligada à presidência da República, né? Então, resta a ANP apenas regulamentar, né? Então, o status que está é esse, assim, vias de regulamentação, e em breve a gente deve ter uma resolução que dá as diretrizes finais para esse tipo de comercialização. Legal, muito obrigado. Bom, para a gente fechar, a última do André Dias Basílio aqui, vocês entendem que a regulamentação, neste caso, tem potencial para mudar de alguma forma de modelo de negócio existente hoje? Alguma nova oportunidade? Vocês têm algum comentário? Eu acho que os modelos de negócio nessa área de combustíveis já são bem sedimentados, né, Ednei? Assim, por exemplo, a gente tem essas gasolinas com nome especial, né, todo mundo conhece, e eu acho que a estratégia deles não vai mudar muito em função dessa nova regulamentação, né? Acho que vão manter a mesma pegada, né? E os apelos são os mesmos, né? A questão da aditivação, a questão da maior octanagem, né? Que são as duas coisas que norteiam essa questão das gasolinas vendidas no Brasil, né? Então, acho que isso não vai mudar muito, não. Não sei se você... Acho que é isso, né? É por aí mesmo, né? Legal. Não tem expectativa de mudança, não. Muito bom, gente. Muito obrigado. Acho que vocês precisam voltar mais vezes. A gente podia programar aí para fazer um sobre programa de qualidade. Do PMQC, é programa de importante. qualidade. PMQC é um programa maravilhoso da agência que merece ser divulgado, porque é muito importante. Pois é, porque a audiência aqui hoje foi ótima, o pessoal gostou bastante, foi muito legal. Vocês estão de parabéns aí, assim como toda a equipe da ANP. Mais uma vez, a gente agradece muito. Vou abrir rapidinho para a gente aí se despedir, então, deixando um até breve para a próxima. O presidente Elson, seu boa noite aí. Boa noite a todos. Obrigado a todos que nos assistiram e que participaram aí, Roberto, Marcelo, Miguel, André, Pietro, um abraço aí, Pietro. Obrigado mais uma vez a Edneia e o Alex pela aula que nos deram aí. Inclusive, tinha vários mitos que vocês citaram aí que eu também confesso que eu acreditava neles. Então, muito obrigado, boa noite, fiquem todos com Deus. E na terça-feira que vem temos mais um Diálogos na Reg aí às 19 horas. Obrigado, Elson. Alex, quer se despedir do nosso público aí? Sim, agradecer a atenção de todos, escutar esse assunto. É um assunto que causa essa confusão mesmo, Elson, eu entendo, e a gente trabalha diariamente para tentar reverter essas impressões, né? E realmente trazer um produto de qualidade para o consumidor. Acho que essa é a nossa meta principal, né? E dizer que a gente está à disposição aí para qualquer dúvida, qualquer entendimento que tiver que tirar, a gente está à disposição, tá? A gente trabalha no CPT, no Centro de Pesquisa e Análise Tecnológicas, né, na Coordenação de Qualidade de Combustíveis, a gente está à disposição para atender qualquer dúvida que tiver. Obrigado, viu? Muito bem, obrigado você, Edneia. Obrigada pelo espaço que foi aberto aí, né, para a gente poder falar um pouquinho, né, sobre o nosso trabalho, sobre essa nova especificação. Acho que é importante a abertura desse canal para mostrar, né, o trabalho que está sendo feito pela agência, né. Vocês têm usado aí esse canal, né, semanalmente para justamente divulgar, né, o trabalho da agência reguladora, e é importante né, a gente poder estar participando, né. Obrigada pelo espaço aberto. Estamos à disposição, né? Quando quiserem discutir algum outro assunto, né? Também os ouvintes aí saberem que quando tiverem alguma demanda para a ANP, né? O CRC está aberto, né? Todas as manifestações elas são direcionadas para as áreas
pertinentes, e a gente sempre responde a todos as manifestações que são encaminhadas. Então, se alguém tiver alguma demanda, algum questionamento, né, alguma dúvida para sanar, é só mandar lá uma mensagem para o CRC que a agência responde. E obrigada pelo espaço. Muito bem, não, eu que agradeço mais uma vez vocês, foi excelente, muito obrigado, assunto super interessante. Hoje batemos recorde de audiência, o pessoal super interessado. Bom, a casa é nossa, voltem sempre que vocês quiserem, né? E você aí que acompanhou a gente da agência, sugere lá na central, sugere um tema para a gente, o que você está fazendo de interessante aí, que é importante compartilhar aqui com a gente, é importante para o Brasil conhecer, é importante a valorização, né, do nosso Estado brasileiro. E demais, fiquemos aí na nossa pandemia, cuidem-se que vai melhorar, já está começando a melhorar, se Deus quiser, vamos passar por essa, tudo passa, isso vai passar também. Gente, muito obrigado, até semana que vem, terça-feira estamos aqui de novo, boa noite, fique com Deus. Boa noite. Boa noite, até mais.